Olá, meus amigos. Venho a público informar que na última sexta-feira, dia 4 de setembro, em petição assinada conjuntamente com meu amigo Heraldo Cacheado, ingressei com um pedido junto ao Ministério Público de Garanhuns, na pessoa do Dr. Domingos Sávio, para que tomasse a providência no sentido de averiguar as doações de imóveis realizado pelo município através de aprovação em plenário da Câmara no último dia 5 de agosto, projetos apresentados pelo Executivo, imóveis esses que foram dados a algumas empresas da região e que, ao meu entender, não poderiam serem doados pelo fato de estar em período eleitoral. Pelo menos assim é o que diz o artigo 73 da lei eleitoral, que durante o ano em que houver as eleições, são proibidas essas doações. Solicitei a documentação perante a Câmara para ver essas doações, as empresas que foram beneficiadas, e procurei ver a situação de cada empresa dessa. A situação é de extrema preocupação, porque uma das empresas que foram beneficiadas trata-se da empresa Reciclar. Essa empresa é uma empresa que tem um capital de R$15 mil e foi beneficiada com um imóvel avaliado em R$2 milhões. Também tem que ressaltar o seguinte, que essa mesma empresa, segundo o seu CNPJ, ela se localiza no mesmo local onde se encontra em funcionamento a lotérica da Caixa Econômica da Avenida Rui Barbosa. Veja só, aonde se encontra instalada a lotérica da Caixa Econômica na Avenida Rui Barbosa é o mesmo local onde essa empresa Reciclar, pelo menos diante do seu CNPJ, diz que está instalada lá. E como todo mundo sabe aqui na cidade de Garanhuns, nem lá onde funciona a lotérica, nem em lugar nenhum da Avenida Rui Barbosa existe nenhuma empresa de reciclagem. Então isso é uma das irregularidades que deve ser verificada. Uma outra empresa também beneficiada foi uma empresa chamada por Rosivalda Lins Constante. Ela se localiza lá na Avenida Duque de Caxias. Essa empresa é mais conhecida como Funerária Padre Cícero. E é de conhecimento público e notório que ela pertence ao senhor Dorisval. Dorisval é um amigo íntimo e correligionário do senhor Isaías Regis. E recebeu também um imóvel no valor de R$2 milhões para que ele pudesse instalar um cemitério privado na cidade de Garanhuns. Ou seja, as pessoas que necessitarem de enterrar seus entes queridos lá vão ter que pagar e pagar caro, porque é um cemitério privado. E o mais interessante de tudo isso, que nos últimos meses o nosso prefeito vem dizendo que não tem local para fazer um cemitério público, apesar da necessidade momentânea de Garanhuns. Então ele não tem um terreno para fazer o cemitério público, mas tem um terreno para doar um amigo para construir um cemitério privado. Isso é muito interessante. E o mais agravante que eu achei de tudo isso é com relação à empresa no ponto atacadista, mais conhecida como FEMAC. É uma empresa que está instalada lá na cidade de Brejão. Analisando a documentação dessa empresa, eu observei que ela pertence aos 3 filhos do senhor Ronaldo. O senhor Ronaldo é o ex-prefeito de Brejão e correligionário do senhor Isaías Regis, é filiado ao PTB. Então, são amigos e são correligionários. E o que mais agrava ainda a essa empresa é o seguinte, é porque quando se defendeu esse projeto de doação desse terreno a essa empresa, ele foi defendido pelo vereador Alcindo Correia. E na plenária, segundo consta aqui na ata da Câmara, o senhor Alcindo Correia, o senhor vereador Alcindo Correia, ele afirma que essa empresa, ela movimenta R$60 milhões por ano. Vejam só, R$60 milhões por ano ela movimenta. Ela paga de impostos R$3 milhões por ano e que vai gerar cerca de 150 empregos na cidade de Garanhuns. Vejam bem as informações que o vereador trouxe à plenária da Câmara defendendo o projeto de doação de terreno para essa empresa. Averiguando
o CNPJ da empresa, constatei que o capital social dessa empresa é de R$100.000. E aí me veio uma certa dúvida. Como é que uma empresa que tem um capital de R$100.000, ela chega a movimentar R$60 milhões por ano e contribui com R$3 milhões em impostos por ano? Alguma coisa está errada. E tem que ser investigada, não só pelo Ministério Público, mas também pela Receita Federal. Isso é algo gravíssimo. E sem levar em consideração que o terreno que essa empresa estaria levando é um terreno aí que fica em torno de 5 a 7 milhões. Disseram que eram 2, mas esse terreno ele tem uma avaliação de mercado hoje de 5 a 7 milhões de reais. É um terreno conhecido como CSU, que fica lá ao lado do Atacadão Casa das Balas e ao lado do estádio 7 de setembro. Lá que é uma área que ela foi determinada para ser feita uma área de lazer, uma área de prática de esportes. Mas o senhor prefeito, através de projeto vindo do executivo, encaminhou essa doação a essas empresas e foi aprovado por maioria dos vereadores da Câmara de Garanhuns. Então, acionei o Ministério Público, o Ministério Público automaticamente, imediatamente já notificou prefeito, procurador do município e Câmara dos Vereadores que prestem as devidas informações. E agora é aguardar as informações para ver qual será a decisão do Ministério Público, se ele vai opinar pela nulidade ou se ele vai opinar para que os terrenos continuem com a doação às empresas. Gostaria de dizer ao povo de Garanhuns que continuarei combatendo as irregularidades que entender ser praticada pelo Poder Legislativo e também pelo Poder Executivo da cidade de Garanhuns. Newton Aires vai ser uma pessoa que a partir de hoje irá combater o máximo possível as tentativas de corrupção na cidade de Garanhuns. Lembre-se bem, Newton Aires é advogado militante aqui na cidade de Garanhuns há 30 anos. E se você gostou do nosso vídeo, você repasse para seus amigos para que todos eles tomem conhecimento. Tenham todos um bom dia.